Bom dia, muito bom ter a companhia de vocês em mais este dia de estudos e reflexões em torno da obra Jesus e a Atualidade de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Muita gente se questiona do porquê da necessidade do sofrimento aqui na Terra. A gente pode até imaginar que a grama do vizinho seja mais verde que a nossa, mas a verdade é que todos nós passamos por situações desafiadoras, proporcionais às nossas necessidades. Nós vamos pouco a pouco entendendo que trata-se de um instrumento, uma ferramenta pedagógica para o nosso crescimento. Mas ainda assim, diante do sofrimento, nós vamos ver que as enfermidades são algo que chegam até nós e muitas vezes nos convidam mesmo a sair da nossa zona de conforto. E Jesus, quando procurado pelos portadores das enfermidades, ele sempre olhava e perguntava para eles se eles desejavam a saúde ou se eles simplesmente criam que Jesus poderia curá-los. Era fundamental ali para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses dois requisitos, o querer e o crer. Complementando-se um no outro, tornam-se essenciais para o restabelecimento físico e psíquico do candidato à cura. O querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere de um estado inarmônico em que se encontra para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. A doença nada mais é do que um desarranjo do espírito, que é o portador da mesma. O ato de querer vai liberá-lo dos elementos perniciosos, geradores dos distúrbios que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária ou o medo de assumir responsabilidades novas perante a vida. Desse modo, arrebentando, as cadeias da revolta persistente, da autocompaixão, das sombras nas quais o indivíduo se oculta. Quem quer, investe, e ao fazê-lo, age de forma a colher os resultados almejados. E aí, quando Joana nos traz isso, a gente começa a se questionar assim, então quer dizer que basta eu querer, eu crer que a doença vai embora. Mas se o nosso corpo físico ele tem um limite, se a gente sabe que esse nosso corpo material, ele chega um momento em que ele esgota, então a gente tem a morte física que vai ocorrer, por mais que a gente saiba que a morte física nada mais é do que um processo, em que nosso espírito vai se desprender dessa matéria que nos reveste, que nos permite essa existência aqui na Terra, essa existência material. Mas, apesar de nós sabermos que a morte em si, ela não existe, o que se dá é essa passagem, essa transformação, ainda assim, o nosso componente orgânico, os nossos órgãos, eles pouco a pouco vão perdendo energia, as doenças vão chegando até nós. E aí, a gente começa a perceber que o que o Joana está querendo dizer nessa primeira parte não é necessariamente dizer assim, basta querer eu crer que vai acontecer um milagre, que a coisa vai mudar. Não é nesse sentido, mas é dizer que as enfermidades, elas vão nos gerar sofrimento na proporção que nós permitimos que esse sofrimento se instale em nós. Porque nós podemos muito bem passar por uma situação orgânica desafiadora, por uma enfermidade, mantendo uma positividade que nos permita lucidez na escolha dos melhores tratamentos, dos melhores profissionais a nos auxiliarem, das modificações necessárias para as nossas vidas, para que a gente tenha melhor qualidade, prolongue, a nossa existência, para que a gente tenha mais qualidade de vida, mesmo diante de enfermidades que muitas vezes sacrificam o nosso corpo físico. Então, é claro que há doenças que são curáveis, há outras tantas que nós sabemos serem mais difíceis, mas o que o Joana nos diz
é que nós precisamos deixar de lado, né, aquela revolta que a gente tem a tendência de ter diante de tudo que nos acontece e entender que faz parte da vida, assim, que nós vamos desarranjar o nosso espírito, e com isso a gente traz questões que muitas vezes vão se apresentar em várias fases da nossa existência, né? Em alguns momentos a gente vai conseguir sim controlar, melhorar, em outros tantos aquela doença persiste e nos leva, por exemplo, ao óbito, né? À morte física. Entretanto, ainda assim, a nossa postura diante de uma enfermidade é uma escolha nossa, unicamente. A gente pode escolher ficar ali na revolta e no sofrimento, ou a gente pode, né, se manter equilibrado, no entendimento do que precisa ser feito, crendo que tudo isso é um processo para o nosso crescimento. O crer é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. A crença, ela vive inata no homem, aguardando aqueles estímulos que a façam desabrochar-se, enriquecendo de forças a nossa vida. Há uma crença automática, natural, uma herança arquétipa das gerações passadas que induz a uma espécie de aceitação dos fatos, das ideias e experiências, sem que haja uma análise racional. E existe aquela outra que é resultado de uma elaboração lógica das evidências dos acontecimentos com as quais a razão anui. Então, Joana nos aconselha assim: cresce, portanto, por instinto e por conhecimento experimental. Quando se quer despojado de dúvida, a crença no êxito já se encontra no bojo do desejo exteriorizado. O receio aí não tem guarida, nem as vacilações produzem desconfiança. A paisagem mental iriza-se de luz e os componentes da infelicidade se diluem sob os raios poderosos da vontade bem dirigida. Querer e crer conduzem à luta, mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito. Após o logro feliz, devem prosseguir esses dois valores morais, comandando a integridade emocional para impedir a recidiva. Então, da mesma forma, né, que nós não podemos nos revoltar diante das enfermidades, diante das situações difíceis e buscarmos ter essa lucidez para as boas escolhas, a gente também não deve se permitir ficar acomodado dentro daquela ideia assim: ah, mas se eu sou um espírito e eu estou passando por determinada enfermidade, porque eu preciso, né, renovar em determinada situação, ou eu preciso passar por isso, por algo que eu fiz em outra existência. E aí a pessoa se acomoda e deixa a coisa ali por base na acomodação. Isso também é errado, porque enquanto nós estamos aqui, né, nessa existência material, nós devemos cuidar da melhor forma possível desse instrumento físico que nos foi dado como uma bênção divina para nós. E ainda que o nosso, né, o instrumentário carnal, ele tem algumas limitações, a gente precisa trabalhar para superar essas limitações. Então, a gente tem que ser capaz de sair da furna sombria para o campo do êxito. Então, querer e crer conduzem aqui à luta, a você vislumbrar possibilidades, a você caminhar buscando o êxito, né? No episódio do paralítico, que foi descido pelo telhado e posto ao lado de Jesus, como em outros, né, em outros episódios, nós vamos ver que essas duas questões elas são postas em evidência pelo mestre. Quando ele olha ali para o paralítico, ele diz assim: tu crês que eu te posso curar? O doente olha para Jesus e diz sim, demonstrando ali aquela fé que o dominava, ao mesmo tempo retratando recuperar a sua saúde, tal esforço que ele empreendeu para estar ali. Ele movimentar amigos, pessoas solidárias, submeter-se ao desconforto de ser conduzido, tiveram aumentadas as suas dores, e porque ele queria, ele conseguiu. Sensibilizado por tal esforço, Jesus o libertou da doença, de que ele, sem revolta, desejava despojar-se. E aí a gente abre um parêntese, porque tem gente que fala assim: ah, mas eu vou para tratamento de cura, eu faço cirurgia espiritual, eu tento todas as formas e eu continuo com a minha doença. Eu continuo, mas na verdade
Cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória. Nós precisamos compreender, mais do que perguntarmos o porquê de determinada situação conosco, é para quê? Quais as oportunidades que a vida nos proporciona de aprendizado diante dessa enfermidade que chega até nós? Nós iremos crescer muito mais, nós iremos evoluir muito mais se nós conseguirmos manter a lucidez e esse tipo de pensamento ao invés de um pensamento de revolta. O para quê é um caminho que nos ajuda muito ao crescimento. A proposta pedagógica, né, dos desafios da vida, quando a gente começa a olhar para cada situação desafiadora, buscando entender os processos que nos levaram até aquela situação, que muitas vezes não são tão claros, mas ainda assim que a gente consiga mobilizar os nossos esforços para promover as mudanças necessárias para que aquilo não volte a se repetir, a gente começa a crescer, a gente começa a se desenvolver, a gente começa a ter expansão de consciência diante da vida e a gente começa a iluminar o nosso interior. A gente começa a fazer a tal da renovação íntima que a gente tanto fala, né? E isso é um desafio para todos nós, porque somos ainda espíritos imperfeitos. A verdade é que quando a dor aparece para a gente fixa tanto na dor que a gente não consegue olhar mais nada. E a gente tende a se vitimizar, a gente tende a achar que, poxa, está todo mundo bem, eu estou mal, o que eu fiz para merecer isso, por que comigo? Certamente essas perguntas vão aparecer, mas essas perguntas não nos tiram da nossa zona de conforto, elas não contribuem em nada. Quando a gente realmente se coloca na situação de entender que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui numa etapa da nossa trajetória, somente para que possamos evoluir, aprender, resgatarmos laços com outros irmãos nossos, né? A gente vai tendo mais lucidez até mesmo diante dos desafios, das enfermidades que se nos aparecem. E a gente vai buscando, né, com toda a nossa energia, com toda a nossa força, soluções para aquilo, sem a revolta, sem a angústia, sem o desespero, que não nos levam a lugar algum. E aí, a benfeitora Joana de Ângeles, ela vai terminar o capítulo trazendo para a gente um conselho, onde ela diz assim: nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Nada te impede o tentame. Basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Não lhes foi diverso o esforço para a vitória. Sucede que iniciaram o labor sem que o soubesses e agora vês somente o seu resultado. Ademais, apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Se queres a paz e a saúde e creis na sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. E a gente precisa acreditar, a gente precisa seguir. Nem tudo está sob o nosso controle. A gente não tem o controle de todas as coisas. Mas aquilo que pode estar ao nosso controle, ao nosso alcance, que a gente vá, que a gente persista, que a gente corra, que a gente faça, que a gente acredite, que a gente não desanime, que tudo é possível. A gente precisa acreditar. A gente precisa agradecer por cada novo dia, por cada nova oportunidade, por cada oportunidade que a vida nos dá. Às vezes a gente fica muito a lamentar pelo que a gente deixou de ter. Mas muitas vezes os momentos desafiadores, eles nos aproximam de realidades com as quais nós não teríamos a oportunidade se nós não estivéssemos passando por determinadas situações. E muitos encontros lindos são gerados. Muitas pessoas, diante da dor, diante das enfermidades, conseguem deixar o ego de lado, o egoísmo, o orgulho, e se abrem a encontros reais na vida, conexões duradouras, verdades,
E aí vão falar assim, mas isso é fazer apologia do sofrimento, é dizer que a gente tem que sofrer para crescer, não. Mas no nosso estágio evolutivo, sofrer ainda faz parte. A gente ainda precisa da pedagogia da dor. A gente ainda precisa daquilo que nos faz entender a nossa vulnerabilidade diante da vida. A gente tende a ter uma postura muito arrogante diante do mundo, fixando muito nosso olhar para as questões da matéria e muito pouco, né, para o entendimento de quem realmente nós somos e qual o propósito de estarmos aqui. E é esse convite que Jesus nos faz, que a gente possa cada dia entender o porquê da nossa existência, o porquê estamos aqui, para que os processos acontecem na nossa vida, e buscarmos estar lúcidos e conscientes, cuidando dessa vestimenta carnal da melhor forma que pudermos cuidar. E atuarmos diante da vida de forma ativa, independente das enfermidades que muitas vezes nos limitam, porque os limites somos nós mesmos quem impomos. Há muitos casos de pessoas com limitações físicas que conseguiram realizar feitos magníficos. Eu lembro, eu pequena, uma vez meu pai foi buscar um palestrante para fazer palestra numa casa espírita que nós frequentávamos no Meia. E quando ele trazia o palestrante, ele ia perguntando as horas e eu ficava surpresa, porque o palestrante era cego. E a gente cria, né? A gente é criado naquela ideia capacitista que a pessoa que tem uma deficiência visual, que a pessoa que tem uma deficiência, que tem uma série de limitações. E para minha surpresa, foi uma das melhores palestras que eu já ouvi, uma das palestras mais animadas. Ele ainda tocou violão e ele cantou durante a palestra. E ele falou de paz, ele falou de amor, ele falou de amizade. E ele falou que todos nós, né, nós somos uma canção que Deus canta. E ele quis compor você. Ele gostou de compor você. Cada um de nós é uma criação divina. Todos nós somos potências divinas. Então nós devemos cuidar bem dessa potência que há dentro de cada um de nós, nos amando, nos respeitando e entendendo que Jesus, quando nos ensinou a lei de amor, ele nos disse assim, amai aos outros como a si mesmo. Então que a gente se ame para poder amar ao outro. Muita paz para todos e que a gente siga, apesar dos desafios, apesar das enfermidades, que a gente siga confiantes, crendo e querendo a cura dos nossos males reais, daquilo que nos faz desorganizar o espírito e fazer com que essas enfermidades se potencializem durante a nossa existência. Do nosso orgulho, que a gente queira o fim do nosso egoísmo e que a gente trabalhe para amar cada vez mais. Muita paz, bom dia. A gente volta a se encontrar aqui na próxima quinta-feira. Que Deus os abençoe.